Boa noite, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu tô ótimo, graças a Deus. E vocês, galera? E bom, gente, no vídeo de hoje vamos falar sobre por que você deveria largar o ódio e amar o seu irmão. E bom, é um vídeo meio aleatório pro tema do canal, mas se assim Deus permitir, manos, vamos lá. E bom, pra facilitar o nosso entendimento do vídeo de hoje, eu vou estar contando uma historinha pra vocês, manos. Uma coisa que aconteceu na minha vida e que eu acho que vai combinar com o tema do vídeo, manos. E bom, manos, no meu tempo de escola, eu sempre fui um garoto bem solitário e bem quieto, mano. Aquele típico cara baixinho, gordinho e sem nenhum amigo, manos. Praticamente esse era eu na época da escola, mano. E um cara com esse perfil, mano, é praticamente um imã de bullying, mano. Sério, eu já sofri bullying pra caramba, mano. Não só por ser baixinho ou gordo. De verdade, o bullying não era por causa disso. Era simplesmente por eu tá lá. Tipo, só de pisar na escola, eu nunca disse uma palavra contra ninguém. Tipo, eu só era eu, cara. Eu nunca disse nada. Entre tudo isso, mano, tipo, na 7ª série, tinha 3 caras, mano. Tinha, eu não lembro ao certo qual era o perfil deles, mano, mas os caras eram enormes, mano. E eu era só um gurizinho, mano. E esses caras, mano, se juntavam, tipo, eles 3 todos os dias, mano, só pra me perturbar. Roubavam minhas coisas, faziam, tipo, bagunça comigo, mano. E eu nunca reagi, mano. Tipo, eu só falei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo, mano? Eu não quero estar aqui, mano, eu quero ir pra casa. E entre esse vai e vem de bullying, mano, sinceramente eu só tinha medo, entendeu? Eu tinha medo de reagir porque, mano, eu não sabia o que podia acontecer comigo, mano. Porque eu era só um guri, cara. E entre tudo isso, mano, eu não tinha chance contra os 3, mano. De verdade. Até que chegou um certo ponto, mano, que, tipo, ficou insuportável, mano. E eu só parei de ligar, entendeu? Eu só ignorei tudo e só continuei vivendo a minha vida, mano. Até que, em uma bela tarde, eu tava sentado lá no meu cantinho, de boa encostado na parede, sentindo aquele friozinho gelado. E bom, mano, esqueci de falar no vídeo, mas nesse tempo eu estudava com minha prima, mano. Eu e ela eram praticamente na mesma faixa etária de idade. E bom, certo dia, esses caras começaram a se tocar que eu não tava caindo nas pegadinhas, nas bobagens deles. Então eles decidiram roubar meu estojo e ficarem jogando de um canto pro outro da sala, mano. E bom, manos, eu só queria meu estojo de volta, cara, mas eu não queria reagir, mano, eu não queria dar ibope, cara, porque eu tinha medo dos caras, manos. Eu não sabia o que podiam fazer, ou o que podia acontecer, mano, eu só queria ficar no meu cantinho. Aí, tipo, mano, aconteceu alguma coisa que eu não tô lembrado e absolutamente, mano, do nada, os 3 caras se juntaram, imprensaram minha prima no canto e, tipo, mano, os caras começaram a encher ela de pancada, mano, tipo, do nada, só porque eles achavam que, sei lá, mano. Bom, manos, nesse momento eu não sei explicar o que aconteceu, cara. Eu só sei que eu levantei, mano, da cadeira com... Aquilo não era eu, mano. Absolutamente no ódio, mano. Eu simplesmente empurrei o cara e fui tirar satisfação, mano. Tipo, por que você tá fazendo isso, mano? Que tal? Aí, tipo, juntaram os 2. Um segurou meu braço, o outro segurou, mano. Aí consegui sair, arrastei e pá. Aí, mano, começou aquela agonia da sala. A briga. Aí joga a cadeira pra lá, pá. E tipo, mano, os 2, um segurou no meu braço, o outro segurou no outro, mano. Ainda tomei um socaço na barriga, mano. E aí, tipo, os 2 se afastaram e falaram, tipo, não, vai só vocês dois nessa aqui. Aí, tipo, mano, fiquei de cara praticamente com o meu pior pesadelo, mano. Que era aquele cara. E ele ia com aquela marra de boxeador indo pra lá e pra cá. E, mano, tipo, eu só curtia jogar Street Fighter, mano, quando eu era pequeno. Praticamente eu jogava todo dia, mano. Graças a Deus. E bom, mano, naquele momento, cara, eu confesso que a única coisa que eu tinha em mente, mano, era o jogo que eu jogava, cara, Street Fighter. Eu curtia jogar todos os dias, mano. E tinha um personagem, mano, que eu gostava muito de jogar com ele. Tipo, eu curtia ele tanto quanto o Ryu. Que esse personagem aí que tá aparecendo na tela, eu não lembro ao certo o nome dele, mano, que faz muito tempo que eu não jogo. E tipo, mano, ele é um boxeador. E no momento, só veio na mente aquilo que ele fazia, mano. Então, pá, o cara tava lá com toda a sua marra de boxeador, pá. E, mano, eu levantei a guarda e fui, mano, passinho, pá, o cara foi chutando cadeira, foi indo pra lá e pra cá. Chegou um momento, mano, que ele meteu um jab, que é aquele soco de esquerda, mano. Foi tipo memória, mano. No reflexo, ele meteu o soco, eu consegui esquivar pra direita
E, mano, meti uma bomba praticamente, mano, na ponta do queixo do cara, mano. Tipo, do nada. Tipo, pá! Graças a Deus. E, mano, tipo, só foi esse soco, mano. O cara caiu pra trás igual pedra, mano. Todo duro. O cara ficou lá no chão de costa, mano. Aí a galera, não sei o que, como é que ele... Aquela algazarra, mano, e tipo... Eu não sabia o que fazer, mano. Eu fiquei travado. A única coisa que eu fiz, mano, foi simplesmente andar, voltar e me sentar na minha cadeira, mano. E, mano, depois que tudo isso aconteceu, mano, eu tava em choque. Eu não sabia como reagir nem o que fazer, mano, porque eu nunca tinha feito isso na vida, mano. No momento, cara, me achei o cara, eu falei, não, mano, finalmente eu consegui acabar com esse cara, pá. Mas, mano, logo em seguida, quando o professor chegou, ele falou a situação, pá. Tipo, mano, eu simplesmente olhei, mano. Eu fiquei de castigo e ele também, mano. A gente ficou na mesma sala praticamente. E hoje em dia isso seria um perigo, mano, porque sei lá, ele podia tentar fazer alguma coisa comigo. Mas enfim, mano. Tipo, cara, eu simplesmente quando olhei pro cara, mano, ele tava se desabando em lágrimas, mano. Tipo, o cara tava chorando, mano. E não só isso, como ele tava, mano, tipo, totalmente abalado, mano. Não, nem por causa disso, mas, mano, ele ficou... Não, mano, eu não sei nem explicar ao certo como ele tava, mano. Mas eu lembro, mano, que foi uma das cenas mais tristes, cara, que eu já vi na minha vida. Não por remorso, mas, mano, o que eu tava sentindo por dentro, no fim, eu só briguei com ele. Não foi nem por causa da minha prima, mano, porque afinal, meio que ela nem ligava tanto assim pra mim. E tudo bem, cara, que resolveu defender uma pessoa da família e tal, mas no fim, mano, eu só tava com ódio de tudo que ele tinha feito por mim. Por isso que eu não medi distâncias pelo soco. Tipo, eu usei todo o peso do corpo, mano, só em uma porrada. O cara, mano, ficou nocauteado, cara, no chão. E, mano, foi aí que eu finalmente percebi, mano, quando o ódio passa e vem a razão, o quão tolo nós somos quando estamos com raiva, mano. Sinceramente, cara, mano, quando esse dia passou, cara, eu confesso que eu fiquei tão triste, mano. De verdade, eu tentei conversar com o cara, mas sinceramente, mano, a pior coisa que eu podia fazer era tentar um diálogo, pois depois da bobagem que eu tinha feito, não tinha como voltar atrás. Então, mano, o único jeito que eu consegui pensar, cara, de poder me desculpar com ele, eu peguei um pedaço de papel, mano, e escrevi, mano, como se fosse uma carta, contando a ele, tipo, tudo, mano, pelo que tinha acontecido. E de verdade, mano, eu pedi desculpas ao cara. E no dia seguinte, mano, e bom, mano, passaram-se uns dias e, mano, praticamente aquele cara no qual fazia bullying comigo, mano, tipo, o cara praticamente nunca mais voltou pra escola, mano. Ele trocou de escola e, mano, ele perdeu amizades, tudo, mano, que ele tinha naquela escola. Tipo, o cara simplesmente perdeu, mano. Minha prima, na qual eu achava que ela era a vítima, simplesmente ela começou a andar com o resto dos que ficaram. Os que ficaram, tipo, só me deixaram em paz, mas sinceramente os caras também tiveram ainda mais ódio de mim. Eu fiquei de castigo, não pude mais jogar meu jogo favorito que eu mais gostava. Fiquei mal falado na escola. Toda aquela reputação que eu tinha do garoto que simplesmente não se metia com ninguém foi totalmente pro ralo. Eu fui conhecido como brigão, sem nunca ter brigado com ninguém. E, mano, a reflexão de hoje é que não importa o quão frustrado você esteja, mano, a violência nunca vai levar a nada, mano. Vocês podem ver, cara, por um momento que eu me achei o cara mais incrível do mundo, eu joguei toda a minha vida escolar, eu digo, do começo dela, praticamente no lixo, mano, simplesmente por bobagem. Tudo isso, mano, simplesmente por uma ação que, mano, não durou nem 30 segundos, cara. Eu perdi praticamente tudo, mano, que eu tinha, que eu achava importante, que eu curtia, mano, naquela época, simplesmente por isso, mano. Tipo, justificar a violência com violência, mano, nunca foi a solução. Se naquele momento eu fosse racional, tivesse de fato buscando ao Senhor, eu poderia chegar ali, mano, falar, ô, mano, por favor, não mexe com isso não, deixa isso pra lá, cara, não compensa, tal. Mas, ao contrário disso, eu fui defender violência com violência, espada com espada, e no fim foi isso que deu, mano. E bom, manos, hoje contando esse verdadeiro episódio que aconteceu na minha vida, manos,
nos traz a lembrança sobre um versículo da Bíblia, manos, que está lá em Mateus 22, 37 e 39, que diz, 37, respondeu Jesus, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo e semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Seguindo essa mesma lógica, vamos ler em 1 João 4,20, que diz, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E para fechar, manos, nossa lista de leitura de hoje, vamos ler em Provérbios 10:12, que diz, o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. E bom, manos, o que todos esses 3 versículos têm em comum, que todos eles falam sobre a mesma coisa, sobre o amor. Mas não o amor que nós conhecemos, mano, o amor carnal, humano e sujo, cara. Mas o amor puro e verdadeiro do nosso Deus, mano, capaz de perdoar todos os nossos pecados, mano. Paramos para pensar um minuto. Se Deus estivesse no nosso lugar, se a cada pecado que nós cometemos, Deus simplesmente se irasse e falasse, mano, suma. Mano, não existia mais humano na terra, mano. Mas o amor de Deus é tão grande, mano, perante nós. O amor de Deus é tão imenso, tão imensurável para nossas vidas, que Ele nos perdoa mesmo nas nossas fases mais imundas, mano. Às vezes nós cometemos cada pecado, mano, mas de coração sincero, se nós nos arrependermos, Ele sempre está aqui para nos perdoar. Deus sempre nos guarda, manos. E como eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu nunca vi pessoalmente, mas eu odeio meu irmão, que eu vejo todos os dias, e eu posso achar ele um lixo, dizer que ele não presta? Mano, isso tá errado, mano. Não é pra ser assim. Deus nos trouxe aqui para sermos irmãos. Como nosso último versículo diz, Provérbios 10:12, o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Então, manos, não sejam repletos pelo ódio, mas pelo amor, manos. Aprendermos a perdoar, assim como Deus nos perdoa a cada dia, com amor, com carinho e compaixão. Sejamos pacientes, mesmo com aqueles que nos querem o mal. Buscarmos a Deus de coração, sem desanimar, manos. E no fim, esse é o verdadeiro caminho. E, manos, vejam o que o nosso próprio Senhor Jesus falou, mano. Em João 18:10 ao 14. Então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro, guarde a sua espada de volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Assim os soldados, seu comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. E, manos, nesse momento que Jesus faz a diferença, manos. Jesus, naquele momento, mano, ele tinha todo o direito de revidar, pois, mano, Jesus foi traído pelo seu discípulo, ele foi preso sem ter nenhum pecado, foi amarrado, chicoteado, crucificado, e no momento que Pedro, que deveria ser o homem da razão, de acordo com nós seres humanos falhos e pecadores, cortou a orelha do servo Malco, Jesus simplesmente o repreendeu, mano. Pois Jesus tinha um propósito com Deus, mano. Ele não ia deixar que nada e nem ninguém apagasse esse propósito, mano. O amor de Deus é um amor tão surreal, mano, que vai além da morte, cara. Nem a morte conseguiu parar esse amor. E Deus, nosso Senhor, quer que nós tenhamos esse amor, cara. Não por brigar, não por se achar o maioral, não por oprimir os outros, mas ame ao próximo como a ti mesmo. Mesmo que seja difícil, tente. Pois esse é o caminho, mano. Não existe outro caminho a não ser pelo amor, mano. Nós somos salvos pela graça e a honra e misericórdia de Deus. Por isso, nós não podemos fraquejar nesses momentos de raiva, de angústia, de tristeza. É nesse momento que nós temos que respirar, pedir a direção de Deus e seguir em frente, sem desanimar, mas com fé, mesmo nos momentos difíceis. Jesus está aqui para nos ajudar. Ele estende a mão. Então, se você quiser ter oportunidade,
aceite Jesus como seu Salvador, Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então mude seus hábitos, suas atitudes e seja um guerreiro de Deus. Muito obrigado por assistir até aqui. Saiba que Jesus te ama. Eu agradeço primeiramente a Deus de coração. Essa foi a mensagem de hoje e eu agradeço de coração a todos. Muito obrigado por tudo. Graças, Pai, meus irmãos. Fiquem com Deus e até a próxima, gente. Falou!